Existe um motivo pelo qual algumas pessoas parecem destinadas a construir riqueza, enquanto outras passam a vida inteira lutando e continuam no mesmo lugar. E não é apenas sorte. Também não é apenas inteligência. Existe algo muito mais profundo acontecendo dentro da mente dessas pessoas. Um tipo de mentalidade que começa a se formar muito antes do dinheiro aparecer. Muitos acreditam que alguém se torna rico apenas quando começa a ganhar muito dinheiro. Mas a verdade é exatamente o contrário. A riqueza começa primeiro na mente. Muito antes de aparecer na conta bancária. Muito antes de aparecer na vida material. Primeiro nasce uma forma diferente de pensar. Uma forma diferente de enxergar o mundo. Uma forma diferente de reagir aos desafios. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu depois de estudar durante anos alguns dos homens mais bem-sucedidos da história. Ele percebeu que muitos deles possuíam certos sinais em comum, características mentais que apareciam muito antes da riqueza chegar. Sinais que indicavam que aquela pessoa tinha potencial para construir algo grande. Não porque o caminho seria fácil, mas porque a mente delas funcionava de forma diferente. Enquanto a maioria das pessoas pensa apenas em sobreviver, essas pessoas pensam em crescer. Enquanto a maioria teme arriscar, elas sentem uma vontade constante de avançar. Existe dentro delas uma inquietação, uma sensação de que a vida pode ser maior do que aquilo que estão vivendo agora. E muitas vezes esse sentimento aparece muito cedo, antes mesmo de qualquer conquista, antes mesmo de qualquer oportunidade real. É como se algo dentro delas dissesse silenciosamente: você nasceu para construir algo maior. Esse tipo de mentalidade cria um impulso interno muito poderoso, um impulso que faz a pessoa buscar mais, aprender mais, crescer mais. E é exatamente por isso que alguns indivíduos conseguem sair de situações extremamente simples e construir vidas extraordinárias, não porque tiveram sorte, mas porque certos sinais já estavam presentes dentro da mente deles, sinais que indicavam um potencial muito maior. E o primeiro desses sinais pode revelar muito sobre a forma como você enxerga a própria vida. Um sinal que muitas pessoas ignoram, mas que aparece com frequência em quem nasceu para construir riqueza. O primeiro sinal de que alguém pode nascer para construir riqueza é uma inquietação constante com a vida comum. É aquela sensação difícil de explicar. Uma sensação de que você foi feito para algo maior, mesmo quando tudo ao seu redor diz que você deveria se contentar com pouco. Muitas pessoas vivem aceitando a realidade exatamente como ela é. Elas aceitam limites, aceitam salários baixos, aceitam sonhos pequenos, aceitam uma vida previsível. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem se acomodar. Existe dentro delas uma voz silenciosa, uma voz que diz que a vida pode ser diferente, que existe algo maior esperando para ser construído. Essa inquietação muitas vezes começa cedo, às vezes ainda na juventude. Quando a pessoa começa a perceber que não quer viver exatamente como todo mundo, ela começa a questionar padrões, começa a observar como as pessoas vivem e começa a pensar de forma diferente. Essa característica foi observada diversas vezes nos estudos de Napoleon Hill. Muitos dos grandes construtores de riqueza não começaram suas vidas em condições privilegiadas. Alguns começaram extremamente pobres, alguns começaram com grandes dificuldades, mas havia algo dentro deles que nunca desaparecia, uma sensação constante de que poderiam ir além. Essa inquietação se transforma em combustível. Ela empurra a pessoa para buscar conhecimento, empurra para buscar oportunidades, empurra para tentar caminhos diferentes. Enquanto a maioria busca segurança, essas pessoas buscam crescimento. Enquanto a maioria busca estabilidade, elas buscam possibilidade. E com o tempo, essa diferença de mentalidade começa a criar resultados diferentes. Porque quem está sempre buscando mais acaba aprendendo mais, acaba tentando mais, acaba descobrindo oportunidades que outras pessoas simplesmente ignoram. E esse é apenas o primeiro sinal. Um sinal silencioso, mas extremamente poderoso. Um sinal que aparece com frequência em pessoas destinadas a construir riqueza. O segundo sinal aparece na forma como uma pessoa reage aos problemas. Para a maioria das pessoas, problemas são motivos para parar, são motivos para reclamar, são motivos para desistir. Mas para quem nasceu com mentalidade de riqueza, os problemas têm outro significado. Eles se transformam em desafios. Eles se transformam em testes. Eles se transformam em oportunidades de crescimento. Isso não significa que essas pessoas gostam de dificuldades, mas significa que elas pensam de forma diferente diante delas. Enquanto muitos perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Elas fazem outra pergunta:
O que eu posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta muda completamente o resultado, porque a mente começa a procurar soluções, começa a procurar alternativas, começa a procurar novas possibilidades. Essa forma de pensar foi observada repetidamente por Napoleon Hill. Ele percebeu que pessoas que construíram grandes fortunas raramente tinham uma vida fácil. Na verdade, muitas delas enfrentaram enormes fracassos, negócios que deram errado, projetos que falharam, momentos em que tudo parecia perdido. Mas em vez de abandonar seus objetivos, elas utilizavam essas experiências como aprendizado. Cada dificuldade se transformava em informação, cada erro se transformava em experiência, e cada fracasso se transformava em preparação para o próximo passo. Essa mentalidade cria uma vantagem enorme ao longo do tempo, porque enquanto muitos param no primeiro obstáculo, essas pessoas continuam avançando. Enquanto muitos desistem depois de um erro, elas tentam novamente, e novamente, e novamente. Com o tempo, essa persistência cria algo muito poderoso: experiência, resistência, confiança. E essas qualidades se tornam a base para conquistas muito maiores. Por isso, a forma como você reage aos problemas pode revelar muito sobre o seu futuro. O terceiro sinal aparece na forma como uma pessoa pensa sobre dinheiro e oportunidades. A maioria das pessoas cresce ouvindo frases limitantes. Frases como dinheiro é difícil, só os ricos conseguem ficar mais ricos. Ou isso não é para pessoas como nós. Essas ideias acabam se tornando crenças profundas. E essas crenças acabam moldando toda a vida financeira de uma pessoa. Mas quem nasceu com mentalidade de riqueza, pensa de forma diferente. Essas pessoas não aceitam facilmente a ideia de escassez. Elas não acreditam que o mundo funciona apenas com limites. Elas começam a perceber algo muito importante: que oportunidades existem em todos os lugares, mas nem todos conseguem enxergá-las. Essa diferença de visão cria uma enorme vantagem. Enquanto muitos enxergam apenas dificuldades, alguns começam a enxergar possibilidades. Eles observam como as coisas funcionam, observam como o dinheiro circula, observam como ideias se transformam em negócios. Foi exatamente esse tipo de mentalidade que Napoleon Hill encontrou em muitas pessoas extremamente bem-sucedidas. Elas não viam dinheiro como algo impossível, elas viam dinheiro como resultado de ideias, resultado de valor, resultado de soluções. Por isso, em vez de focar apenas em trabalhar mais, elas aprendem a pensar melhor, aprendem a observar o mundo com atenção, aprendem a identificar oportunidades que outras pessoas ignoram. Essa mentalidade faz uma grande diferença ao longo do tempo, porque quem aprende a enxergar oportunidades começa a agir de forma diferente, começa a tomar decisões diferentes, começa a construir caminhos que antes pareciam invisíveis. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Não porque a sorte apareceu, mas porque a mente começou a enxergar novas possibilidades. E quando a mente muda, as decisões mudam, as ações mudam, e os resultados também começam a mudar. O quarto sinal aparece na capacidade de imaginar um futuro diferente. Muitas pessoas vivem presas apenas ao presente. Elas pensam apenas no que está acontecendo agora. Pensam apenas nas contas. Pensam apenas nas dificuldades do momento. Mas quem possui mentalidade de riqueza tem uma característica muito marcante. Essas pessoas conseguem visualizar um futuro maior, mesmo quando ainda não possuem provas, mesmo quando ainda não possuem recursos, mesmo quando ninguém ao redor acredita. Existe dentro delas uma visão clara, uma imagem mental da vida que desejam construir. Essa visão se torna extremamente poderosa, porque ela começa a direcionar as decisões. Ela influencia as escolhas. Ela influencia o comportamento. Uma pessoa com visão forte começa a agir de forma diferente. Ela começa a pensar no longo prazo, começa a fazer escolhas mais inteligentes, começa a investir tempo em coisas que realmente importam. Essa característica também foi muito observada por Napoleon Hill. Ele percebeu que pessoas que alcançaram grandes fortunas quase sempre possuíam um objetivo muito claro. Elas sabiam exatamente o que queriam construir, e essa clareza dava direção às suas ações. Enquanto muitos vivem reagindo às circunstâncias, essas pessoas vivem criando direção. Elas sabem para onde estão indo, e por isso continuam avançando mesmo quando o caminho se torna difícil. Essa visão funciona como uma espécie de bússola mental. Ela mantém a pessoa focada, ela mantém a pessoa determinada, ela mantém a pessoa em movimento, e com o passar do tempo, essa clareza começa a gerar resultados.
Porque quem sabe para onde quer ir toma decisões melhores, toma decisões mais conscientes e evita perder tempo em caminhos que não levam ao objetivo. É assim que grandes construções começam. Primeiro na mente, depois nas decisões e finalmente na realidade. O quinto sinal aparece na forma como uma pessoa reage quando as coisas ficam difíceis. Porque em algum momento da vida, os desafios aparecem, os obstáculos surgem, os resultados demoram. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas desistem. Elas começam com entusiasmo, começam cheias de planos, mas quando encontram dificuldades, param de tentar, param de acreditar, param de avançar. Mas quem possui mentalidade de riqueza, reage de forma diferente. Essas pessoas entendem algo muito importante. Elas entendem que qualquer grande conquista exige persistência. Elas sabem que o caminho raramente será fácil. Sabem que erros fazem parte do processo. Sabem que dificuldades fazem parte do crescimento. Essa mentalidade cria uma força interior muito poderosa. Porque enquanto muitos recuam diante do primeiro obstáculo, essas pessoas continuam avançando. Mesmo que o progresso seja lento, mesmo que os resultados ainda não apareçam, mesmo que ninguém ao redor compreenda o que estão tentando construir. Essa característica foi observada repetidamente por Napoleon Hill. Ele percebeu que uma das qualidades mais presentes em pessoas bem-sucedidas era a persistência. Elas não eram as que nunca enfrentavam fracassos, mas eram as que se recusavam a parar. Cada dificuldade se transformava em motivação para tentar novamente. Cada erro se transformava em aprendizado. Cada desafio fortalecia ainda mais a determinação. Com o tempo, essa persistência cria algo extremamente valioso: experiência, resistência, confiança. E essas qualidades começam a diferenciar completamente essas pessoas da maioria. Porque enquanto muitos ficam pelo caminho, elas continuam avançando. E muitas vezes é exatamente essa persistência que transforma sonhos em realidade. Não é velocidade, é a capacidade de continuar. Quando você observa esses sinais com atenção, percebe algo muito interessante. A riqueza raramente começa com dinheiro. Ela começa com mentalidade. Começa com uma forma diferente de enxergar a vida. Começa com uma maneira diferente de reagir aos desafios. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisam ter recursos. Primeiro precisam ter oportunidades. Primeiro precisam ter sorte. Mas a realidade mostra algo muito diferente. As grandes conquistas quase sempre começam dentro da mente. Primeiro nasce uma ideia, depois nasce uma crença, depois surgem as decisões, e então começam as ações. Essas ações, repetidas ao longo do tempo, começam a transformar a realidade. Foi exatamente isso que Napoleon Hill observou ao estudar pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele percebeu que a diferença entre quem constrói riqueza e quem permanece estagnado raramente está nas circunstâncias. A diferença quase sempre está na mentalidade, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de persistir quando as coisas ficam difíceis. Por isso, se você reconheceu alguns desses sinais em você, talvez exista dentro da sua mente um potencial muito maior do que você imagina. Talvez exista uma capacidade de construir algo extraordinário, mas esse potencial precisa ser alimentado, precisa ser desenvolvido, precisa ser colocado em prática. Porque ideias sem ação continuam sendo apenas ideias, mas quando a mentalidade certa encontra ação consistente, os resultados começam a aparecer, passo a passo, decisão após decisão, aprendizado após aprendizado, até que aquilo que parecia distante começa a se tornar realidade. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui você encontra ideias que fortalecem a mente, ideias que ajudam a desenvolver mentalidade de crescimento, e princípios que já ajudaram milhões de pessoas a transformar suas vidas. A riqueza começa na forma como você pensa. E a forma como você pensa pode mudar tudo.